Oi, pessoal, tudo bem? Vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples, mas que, na verdade, é bem complexa. O que é o direito? Hoje, a gente vai mergulhar numa das teorias mais geniais sobre o assunto, a teoria tridimensional do jurista e filósofo brasileiro Miguel Reale. Se prepara, porque a gente vai olhar para o universo jurídico de um jeito completamente novo. E para guiar nossa conversa, está aqui o nosso mapa. A gente começa com essa grande pergunta: o que é o direito? E daí a gente mergulha na visão unificada do Reale. Depois, vamos explorar um por um os três pilares da teoria dele: epistemologia, deontologia e culturologia. E no final, a gente amarra tudo para entender a grande sacada tridimensional. Então, vamos lá, começando pelo começo. Para a gente entender a solução que o Reale propõe, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema que ele queria resolver. E tudo isso parte de uma pergunta que, só na aparência, é simples. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O direito está em tudo na nossa vida. Mas definir o que ele é, nossa, é um desafio e tanto. Se a gente sair por aí perguntando, provavelmente vamos ouvir um monte de respostas diferentes. E cada uma foca num pedacinho do que o direito parece ser. Pois é, muita gente vai dizer que direito é aquilo que está escrito lá nos códigos, nas leis. Outros vão falar que é a busca pela justiça. Alguns veem como a pura vontade do Estado. E tem também quem diga que é só um reflexo da sociedade, da história. O mais curioso é que nenhuma dessas respostas está completamente errada. Mas para o Reale, nenhuma delas sozinha consegue dar conta do recado. Cada uma é só uma peça de um quebra-cabeça bem maior. E é exatamente aqui que a genialidade do Reale entra em cena. Em vez de escolher só uma dessas visões, ele propõe um jeito de unir todas elas. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte e para o coração da teoria dele. É um conceito com um nome meio assustador, mas com uma lógica superpoderosa: a ontonosiologia jurídica. Eu sei, o nome parece um trava-língua, mas a ideia é fantástica. Olha só, onto vem do grego para ser, ou seja, a realidade de alguma coisa, e gnosis para conhecimento. O que o Reale diz é o seguinte: não dá para separar a realidade do direito da forma como a gente conhece e pensa sobre ele. São como duas faces da mesma moeda, um processo que está sempre acontecendo, sempre em movimento. E aqui está a ideia central. Para o Reale, o direito não é uma coisa estática ou uma ideia pura. Ele é um objeto cultural criado por nós, seres humanos, e que sempre mesmo, junta três elementos que não se separam: o fato, o valor e a norma. Nenhum deles existe de verdade ou faz sentido sem os outros dois. A filosofia dele tem uma estrutura muito elegante. Pensa assim, na base de tudo, ele coloca essa parte geral, a tal da ontognoseologia jurídica que a gente acabou de ver. E partindo dessa base, nascem três partes especiais que são como três campos de pesquisa. Cada uma delas vai focar em uma dessas dimensões da realidade. E é isso que a gente vai ver agora, uma por uma. Vamos então para o nosso primeiro pilar, a epistemologia jurídica. O foco aqui é na dimensão mais lógica, mais estrutural do mundo do direito. Pensa nela como se fosse o esqueleto que deixa tudo de pé. A epistemologia jurídica se preocupa com o como do direito. Sabe, como ele se organiza, quais são as peças que o compõem, é o estudo dessa estrutura lógica toda que sustenta o sistema jurídico, que garante que ele seja coerente, válido e que, no fim das contas, funcione. A pergunta fundamental aqui é o que os juristas chamam de vigência, basicamente, validade. Por que uma lei é considerada válida? O que dá a ela a força para ser aplicada e reconhecida como lei? A epistemologia tenta responder a isso, olhando para a lógica interna do sistema como um todo. Como dá para ver, esse campo investiga de tudo um pouco, desde a estrutura de uma única norma até a teoria de onde vêm as leis. Conceitos básicos que todo estudante de direito aprende, tipo direito subjetivo ou relação jurídica, tudo isso são os tijolinhos, as vigas desse prédio lógico que a epistemologia estuda. Mas vamos combinar, um sistema legal é muito mais do que só lógica e estrutura, né? Ele tem que ter um propósito. E isso nos leva direto para o nosso segundo pilar, a deontologia jurídica, que mergulha no coração ético e moral do direito. Olha que interessante. Se a epistemologia pergunta como o direito funciona, a deontologia pergunta por que ele deveria funcionar. Qual é a justificativa moral dele? É aqui que a gente discute justiça, liberdade, igualdade, ou seja, os valores que dão um sentido, um propósito e legitimidade para o sistema legal inteiro. O ponto central da deontologia é o que se chama de fundamento. Por que uma lei nos obriga moralmente a obedecê-la? De onde vem a legitimidade dela?
Aqui, não se trata só da validade lógica, mas da sua autoridade moral sobre a gente. E as perguntas aqui, nossa, são muito profundas. Elas tocam em debates que duram séculos, sobre desobediência civil, sobre a natureza do poder e o que realmente significa justiça. A deontologia nos desafia a olhar para o direito não como um monte de regras, mas como um sistema que precisa o tempo todo justificar qual é o seu propósito ético. Então, beleza, já temos a estrutura lógica e o fundamento ético. Mas onde é que o direito vive de verdade? Na sociedade, claro. E isso nos traz ao nosso terceiro e último pilar, a culturologia jurídica, que analisa o direito como um fenômeno vivo, que faz parte da história e da cultura. A culturologia olha para o contexto do direito. Ela não quer só analisar a norma lógica ou o valor ético de forma isolada, sabe? Ela quer entender como o direito aparece na sociedade, como ele muda com o tempo e qual o impacto real dele na vida das pessoas. A preocupação principal aqui é com a eficácia social. Porque pensa bem, uma lei pode ser perfeita na lógica e super justa na teoria, mas ela funciona no mundo real? Ela alcança os objetivos que deveria? A culturologia busca entender o significado por trás dessa longa e tortuosa história do desenvolvimento do direito. Esse pilar convida a gente a pensar grande. Ele analisa ciclos históricos, tipo a ascensão e queda do direito romano, e se pergunta se existe um progresso, um sentido maior nisso tudo. Ele nos lembra que o direito não é parado no tempo, é uma construção humana que está sempre mudando, sendo moldada pelas forças da história, da cultura e da sociedade. Bom, a gente já explorou os 3 pilares, a lógica, a ética e a história. Agora, na nossa última parte, vamos juntar todas essas peças e ver o verdadeiro poder da visão tridimensional de Miguel Reale. Para a gente sacar de vez a inovação do Reale, é muito útil comparar a ideia dele com outras visões mais restritas. Pensa no famoso jurista Hans Kelsen, por exemplo, que defendia uma teoria pura do direito. O Kelsen queria focar só na norma, na validade lógica dela, e isolar isso da bagunça da sociologia e da moralidade. Mas o Reale dizia que isso era empobrecer o direito. Para ele, ignorar o fato social e o valor ético não é purificar o direito, é mutilar. E aqui está o pulo do gato. Toda experiência jurídica é uma fusão dinâmica desses 3 elementos. Pensa comigo, um fato social, um problema, um conflito, gera um valor, uma necessidade de justiça ou de ordem. Essa tensão entre o fato e o valor se cristaliza então em uma norma legal. Mas não para por aí. Essa norma, por sua vez, age sobre os fatos, transformando a realidade social. É um ciclo que não para nunca. E a gente termina com essa reflexão. A teoria do Reale não é só um exercício acadêmico, não. Ela muda a forma como a gente enxerga o direito no nosso dia a dia. Ela nos força a perguntar, quando a gente analisa uma lei hoje, será que estamos olhando só para o texto? Ou estamos considerando também o contexto social onde ela funciona e os valores que ela defende ou até viola? Pensar de forma tridimensional, como Reale nos ensinou, pode ser o primeiro passo para uma compreensão muito mais completa e justa do próprio direito. É isso, pessoal. Muito obrigado.